Bom dia a todos, a paz de Cristo. Mais uma vez, nesse dia, nós estamos aí apresentando o nosso culto ao vivo, nossa transmissão ao vivo, essa live. Eu quero convidar você para estar participando conosco, desse trabalho, chamando seus familiares, acordando quem está acordando, quem estiver tomando café, fala para acelerar lá e vir ter esse momento conosco, da gente estar ministrando a palavra de Deus. E a partir de hoje, como nós divulgamos, nós estaremos ministrando uma série de mensagens que fala sobre a igreja, o cristão e a igreja institucionalizada. Nós vamos falar um pouco sobre a igreja e o crente. Temos vivido dias onde se tem se questionado muito essa questão da igreja, a importância da igreja na vida do cristão. A igreja é um sistema criado por homens, tem base bíblica, não tem. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. À noite nós vamos falar sobre a igreja espiritual e a igreja material, um pouco da diferença dessas duas coisas. Vamos falar será que a igreja bíblica ela era institucionalizada, ela tinha essa organização, essa estrutura que nós vemos nas igrejas de alvenaria, tinha secretaria, tesouraria, tinha hierarquia, liderança, reuniões, cultos públicos. Então nós vamos falar um pouquinho disso, até onde isso é verdade, até onde isso é bíblico, não é. E vamos estar esclarecendo um pouco aos irmãos, vamos falar um pouquinho na parte teológica, bíblica, mas vamos falar um pouquinho da parte histórica também, sobre a origem da igreja. Eu preciso da igreja para ser salvo, preciso da igreja para viver minha vida cristã. Então a gente vai ver assim posições paradoxais sobre essas duas linhas de pensamentos. Hoje em dia, tem se falado muito sobre os desigrejados. Quem são os desigrejados? Aquelas pessoas que se auto-intitulam cristã, mas que não congregam, não fazem parte de nenhuma igreja. Nós vamos falar um pouco sobre isso também, quais são os argumentos principais dessas pessoas. Muitas coisas, o argumento delas tem fundamento, tem razão, outras coisas nem tanto. Então nós vamos trazer os dois pontos de vista, e trazer um esclarecimento com relação a isso, aproveitando esse momento que nós estamos transmitindo o culto online, onde cada família está acompanhando, está cultuando a Deus na sua casa. Hoje à noite nós vamos fazer uma coisa diferente, Vamos estar ministrando a Santa Ceia, onde cada família vai estar participando da sua ceia na sua casa. Se você ainda não comprou lá o seu suco de uva, o seu pão, ainda dá tempo hoje ainda durante o dia, vai no mercado, vai na padaria, compra seu suco de uva, seu pão, para que a gente possa estar ministrando aí essa ceia, e cada um vai estar tomando com a sua família, na sua casa, para a gente estar cumprindo uma das ordenanças que o Senhor Jesus deixou para nós. Então vai ser um prazer muito grande logo mais à noite, 8 horas da noite, após a palavra, nós estamos ceando junto, eu aqui na igreja, os irmãos que aqui estiverem, e você na sua casa, com a sua família, como tem que ser, pelo menos nesse momento. Então nós vamos, hoje de manhã, hoje à noite, falar um pouquinho disso, falar um pouquinho
dessa questão da igreja, né? Essa questão que gera tanta polêmica, né? A igreja institucionalizada e o cristão. É possível viver uma vida cristã sem a igreja? Eu dependo da igreja para ser salvo, né? Então tem várias questões aí que é importante a gente estar pensando, a gente estar refletindo sobre isso, né? E hoje, né, a maioria do povo de Deus, né, acredito que quase 100%, estão aí num propósito de jejum, né, para estar orando pela nação, orando pelo Brasil, orando para que o coronavírus não cause, né, um estrago como tem causado em alguns países da Europa, né, nos Estados Unidos. Acho que o povo de Deus tem que orar sim, levantar esse jejum coletivo sim, né? Isso é bíblico, a gente vai ver em várias passagens da Bíblia, grandes homens apregoando, grandes reis de Israel apregoando um jejum nacional, né? Eu acho que isso é importante, né, para as nossas vidas. Então nós vamos orar então, né? Vamos começar orando por esse jejum nacional, vamos começar orando pelo nosso país, vamos começar orando, né, pelos estados, pelos municípios, pelas cidades, vamos começar orando pelo mundo, para que Deus nesse jejum, né, esteja agindo de uma forma sobrenatural nesses países, nessas cidades, né? Ontem eu vi um vídeo onde, né, vários presidentes de várias nações, né, conclamando a nação para buscar a Deus e para orar. Achei muito legal isso, né? Eu acho que todo Deus tem um propósito, né? Eu acho que essa pandemia de coronavírus, há um propósito de Deus por trás disso, muitas pessoas se voltando para Deus, as nações reconhecendo a sua necessidade, a sua dependência do Senhor. Então, eu acho que Deus pode estar agindo, né, realizando um grande avivamento através desse caos econômico, financeiro que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? Vamos estar orando então. Pai querido, Pai amado, nós bendizemos o Teu nome por essa manhã. Nós te agradecemos, ó Pai querido, porque nessa manhã o Teu povo, a Tua igreja reunida no Brasil e no mundo, ó Deus, não sei em quais países do mundo, mas aqui no Brasil, Senhor Deus, foi levantado esse propósito de nós estarmos jejuando, orando pela nação, ó Deus, por uma intervenção do Senhor, ó Deus, nessa pandemia, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que servimos a um Deus vivo, que servimos a um Deus que basta uma palavra Tua e tudo muda, tudo é transformado, Senhor. Ó Deus, e a Tua palavra nos diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ó Deus, então em nome de Jesus, Pai, age na nação, age na nossa cidade de Angra dos Reis, no nosso bairro, na nossa circunvizinhança, Senhor, age no Brasil. Ó Deus, que essa pandemia possa fazer, como nós temos orado já, o Teu povo se voltar para Ti, buscar mais o Senhor na sua casa, porque o nosso culto a Ti não começa no domingo à noite, na quinta à noite. Não, o nosso culto a Ti começa na nossa casa, no ambiente da nossa casa. A nossa casa tem que ser um lugar de louvor, de adoração. A nossa casa tem que ser um lugar de oração. A nossa casa tem que ser um lugar de comunhão, de serviço, ó Deus, de ministração da Tua palavra, que o Senhor esteja realizando isso em cada lar, Senhor. Abençoa, Deus, cada família congregacional, cada família que nos assiste, que a mão do Senhor esteja sobre cada lar, Senhor. Nos livra, Deus amado, dessa pandemia, nos livra, Deus amado, de pegarmos essa doença, Senhor.
E se, ó Deus, aqueles que forem pegar, Senhor Deus, que, ó Deus, não passe, ó Deus amado, de um resfriado, de uma gripe, que não haja nenhum tipo de complicação, que não haja nenhum tipo de óbito, Senhor. Ó Deus, e que o Teu nome, Senhor Deus, possa ser manifesto, ó Deus, dessa pandemia, Senhor, que haja um avivamento nos lares, nas famílias, ó Deus, haja uma mudança de postura na vida de cada um de nós, ó Pai. Nós entregamos, colocamos esse jejum nacional diante do Senhor, para que haja uma ação sobrenatural do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor dê ordem aos anjos a nosso respeito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós choramos com o perdão dos nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Que Deus possa estar nos abençoando, né? Como nós falamos anteriormente, vamos estar falando daqui para frente, né? Uma série de ministrações sobre a igreja, né? E eu quero que você compartilhe isso com pessoas, chame pessoas aí, para que possa estar ouvindo essa palavra do Senhor, para que possa estar ouvindo essa mensagem vinda do Senhor. Eu quero compartilhar com os amados o texto de Atos capítulo 2. Vamos abrir lá. No livro de Atos dos Apóstolos, né, que vai narrar algumas características da primeira igreja cristã, né, da primeira igreja, né, que chamada também de igreja primitiva, né, essa primeira igreja cristã, ela foi chamada, né, mais comumente conhecida como igreja primitiva. E nessa noite, nessa manhã, né, nós vamos falar um pouquinho sobre onde começou a igreja cristã, né, aqui em Jerusalém, né, a origem da igreja, e se a igreja ela eram de crentes. Essa primeira igreja cristã, ela foi formada pelo Senhor através de crentes, né, independentes, né, ou se a primeira igreja cristã era um ajuntamento de pessoas, era um grupo de pessoas. Nós vamos ver aqui, né, nessa primeira mensagem introdutória, se a primeira igreja cristã foi pessoas sendo salvas e vivendo uma vida independente, ou se as pessoas que iam sendo salvas por Jesus, ele pediu, mandou, ordenou que estivessem juntas, que estivesse esse ajuntamento. Nós vamos ver logo, tirando o texto básico, a primeira igreja cristã, a igreja primitiva, descrita aqui em Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Olha, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, a gente vai ver aqui na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, né, nós vemos a narração da primeira igreja cristã, né, chamada também de igreja primitiva. Nós sabemos que Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que após ele ressuscitar, Jesus por 40 dias após a ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos, ele ministrou na vida dos seus discípulos, ensinando acerca do reino de Deus, ensinando acerca da palavra de Deus. A gente vai ver aqui no capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 3, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, falando de Jesus, né, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus, depois que ressuscitou, ele passou mais 40 dias aparecendo aos seus discípulos e ensinando e ministrando acerca do reino de Deus. E Jesus, quando apareceu aqui em Atos, no capítulo 1, aqui para os apóstolos, ele deixou uma ordem, ele deixou uma ordenança antes de se ascender ao Pai. Ele falou que ele pediu para que os discípulos se mantivessem em Jerusalém, que os discípulos não saíssem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo para que eles pudessem fazer a obra do Senhor. Esse foi o mandamento que Jesus deixou: olha, permaneçam em Jerusalém, fiquem aqui orando, né? Fiquem aqui buscando a Deus até que vocês sejam revestidos do poder do alto. A ordem de Jesus foi essa. E eles ficaram ali em Jerusalém até ser revestido do poder do alto mais 10 dias. Foram 10 dias de reunião de oração ininterruptos, até que eles fossem revestidos do poder do alto. Por que a gente afirma que foi os 10 dias que eles ficaram lá orando, obedecendo a ordenança de Jesus? Porque o revestimento do poder do Espírito veio no dia do Pentecoste, né, descrito no capítulo 2. No dia do Pentecoste, no capítulo 2, né, aquelas pessoas que estavam ali orando, buscando a Deus, elas foram revestidas, cheios do Espírito Santo, né, no dia do Pentecoste. E o dia do Pentecostes são 50 dias após a Páscoa. A festa do Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Se Jesus morreu, né, e ressuscitou, né, na Páscoa, e ele ficou mais 40 dias, né, aqui na terra ministrando na vida dos discípulos, ele se ascende aos céus, né, volta para o Pai após a ressurreição, e então de 40 a 50, 10 dias. Então foram 10 dias que eles ficaram em Jerusalém orando até que eles fossem revestidos do poder do Espírito. E isso aconteceu lá no capítulo 2, quando nós vemos o Espírito Santo descendo sobre aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, os apóstolos, os discípulos, né? Porque sem o derramamento, né, do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, não haveria igreja, né? O número de crentes em Jerusalém, né, que foi revestido ali do Espírito Santo, foi um bom grupo, e a igreja foi crescendo. A gente vê a narrativa de Pedro orando e 3.000 almas se convertendo. Depois você vai ver, começa a perseguição nos cristãos, nos primeiros cristãos. Aí acontece a diáspora, né, que é a dispersão dos crentes, que antes eles estavam ali limitados, pregando só em Jerusalém.
Então, com a perseguição permitida por Deus, com um propósito específico, acontece a diáspora, que é a dispersão dos crentes em vários lugares do mundo, para poder o evangelho ser espalhado pelo mundo também, né? E aí, então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai narrar esse surgimento da igreja cristã, né? Ali, após a descida do Espírito Santo, as pessoas passaram a pregar o evangelho, se espalharam pelo mundo todo, né? E ali começou a formar a igreja cristã, né? Então você perceba que desde o surgimento da igreja cristã, da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, né? Ela foi marcada por uma comunidade, né? A igreja, os primeiros cristãos, eles eram uma comunidade. Eles não eram pessoas que viviam de forma independente, isoladas, não. Eles eram um ambiente de comunidade. E nessa primeira série de mensagens sobre o cristão e a igreja institucionalizada, a gente quer falar um pouco sobre isso, né? Sobre a igreja institucionalizada e os cristãos, né? Todos nós sabemos, né, a origem da palavra igreja, no original grego, é eclésia, né? Que não é uma palavra criada por Jesus, não é uma palavra nova. Essa palavra eclésia, que foi usado, né, para a igreja posteriormente, já era uma palavra comum, né, principalmente na antiga Grécia, porque a eclésia significa aqueles que são convocados, chamados para fora. Isto é, o que era uma eclésia? Né? Quando tinha algum assunto de importância da sociedade, para a comunidade, ia uma pessoa pelas ruas, né, e tocavam trombeta e chamavam todo mundo para sair das suas casas e se juntar num determinado lugar, né, no sinédrio ou na sinagoga, nas praças, né? Eclésia, as pessoas eram chamadas para sair, para se juntar, para se reunir numa assembleia para decidir algo a respeito de algum assunto pertinente da sociedade. Isso que significa eclésia, né? A igreja, é a palavra no grego para igreja. Então a igreja, a origem da palavra já fala ajuntamento, reunião, estamos juntos, ficar juntos, né? Então a igreja primitiva era uma comunidade não de pessoas independentes, isoladas, mas era uma comunidade que as pessoas estavam juntas, elas se abraçavam, elas se beijavam, né? A Bíblia diz, né, saudai uns aos outros com ósculo santo. Então havia beijo, havia abraço, havia refeição junto, né? As pessoas tinham que suportar mutuamente. Então os primeiros cristãos, eles começaram a se reunir, né, no templo e nas casas. Depois, no ano 70 depois de Cristo, né, quando Tito persegue, né, os cristãos, né, e destrói Jerusalém e o templo, aí os cristãos passaram a se reunir, né, nas casas, né? Então, quando o apóstolo Paulo vai escrever a carta a Roma, a Filipos, a Colossenses, a Tessalonicenses, ele está escrevendo para igrejas que viviam naquelas cidades, porque com a diáspora o evangelho se espalhou. O apóstolo Paulo criou realmente, nas 3 viagens missionárias dele, várias igrejas por aí, né? E assim as igrejas se reuniam antigamente nos lares, né? E em determinados lugares também nos cemitérios, escondidos no cemitério, nas cavernas, nos túmulos, também há registro que a igreja se reuniam lá, né? Mas nós vamos explicar isso mais para frente em outros estudos. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre a igreja e os ajuntamentos. A igreja
e os relacionamentos. O cristão e os relacionamentos. Então a gente percebe na palavra de Deus, não é uma teoria minha, né, que desde os primeiros cristãos, né, eles não viviam uma vida isolada, eles viviam dentro de um relacionamento, eles se juntavam, né, primeiramente nas casas, por uma questão de comodidade, uma questão de praticidade, né, até porque o templo também tinha sido derrubado, né, destruído, e por uma questão também de proteção, porque os primeiros anos a igreja cristã, os crentes, né, foram muito perseguidos, né, então eles tinham que estar se reunindo nos lares por causa da perseguição também, onde Tiago foi morto, onde outros apóstolos foram perseguidos e mortos, né. Por isso também as primeiras igrejas, elas se reuniam nas casas, nos lares, né. Mas nessa primeira palavra dessa manhã, eu quero trazer para você o esclarecimento de que igreja é relacionamento, igreja é comunhão. O Senhor Jesus, como Filho de Deus, ele poderia muito, e ele deu o maior exemplo disso, de valorizar a comunhão, valorizar estar juntos, porque Jesus, quando ele veio, ele podia, como Filho de Deus, viver uma vida independente. Jesus podia, como Filho de Deus, fazer os milagres, pregar para todo mundo, e depois todo mundo ir para casa, né? E ele ir para a casa dele. Mas não, quando Jesus inicia o ministério dele, ele escolhe 12 pessoas para poder treiná-los, e o treinamento dessas 12 pessoas com Jesus era intenso. Jesus passou a viver com eles. Jesus passou a estar com eles, né, conviver, né, diariamente com eles. Ele se relacionou com os apóstolos. Você vê Jesus andando com os apóstolos o tempo todo, indo na casa de Pedro, né, indo na casa depois de Levi para converter ele. Quer dizer, então a gente vai ver que os primeiros cristãos eram grupos, era uma comunidade, eram grupos de relacionamento, era um ambiente de relacionamento, era um ambiente de ajuntamento. E uma das provas que a gente vê nisso, além de tudo que eu já falei aqui, né, está nesse texto bem conhecido, que nós acabamos de ler. Né? Eu quero que você acompanhe aí, né, o versículo 42, ele fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, a primeira igreja, ela não era fiel somente à doutrina dos apóstolos, elas não se mantiveram só fiel ao que Jesus ensinou, mas eles também perseveraram. Olha a palavra que é usada aqui. A palavra que é usada aqui não é ir e voltar e não ver mais. Não. A palavra usada aqui no verso 42 é perseveraram. Quer dizer, era algo o quê? Contínuo. Só na doutrina dos apóstolos? Não. Eles perseveravam também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles faziam isso junto. Havia comunhão, havia relacionamento, havia contato físico. Cristianismo é relacionamento, cristianismo é contato físico. Né? Eu costumo dizer, né, na Dom Pedro, né, na hora da independência, né, ele fala, né, independência ou morte. Mas no cristianismo essa frase muda. No cristianismo, independência é morte. Não é bíblico a gente viver uma vida cristã independente. Claro, nós não estamos falando das pessoas doentes, que não podem estar vivendo em comunidade e tal. Essas pessoas, né, elas ficam mais limitadas a essa parte de relacionamento. Né? Mas mesmo assim elas recebem um grupo de pessoas em casa para orar, para ministrar a Santa Ceia. Né? Mas você percebe que as primeiras igrejas, elas viviam essa comunhão. Né? Eles falam aqui: em cada alma havia temor,
muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora, olha o que diz o verso 44. Olha o que diz o verso 44. Todos os que creram, quer dizer, todo mundo que se converteu, todo mundo que aderiu ao cristianismo, né, a Cristo, melhor dizendo, estavam o quê? Juntos. Todas as pessoas que se converteram, não foi, me converti, tá bom, agora eu vou viver minha vida cristã lá em casa. Não. A Bíblia diz, todos os que creram estavam o quê? Juntos. Eles estavam juntos. Havia ajuntamento. Eles não ficavam independentes. Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha que coisa legal. Primeiro a Bíblia fala que todos os que creram estavam juntos. Eles não ficavam espalhados, cada um na sua. Não, eles se juntavam. E a Bíblia ainda diz mais, havia ação social entre eles. Quer dizer, como eles estavam juntos, eles sabiam das necessidades uns dos outros. Olha a importância da comunhão. Olha a importância de nós estarmos juntos. A Bíblia diz que eles estavam juntos. E por eles estarem juntos, eles pegavam as pessoas que estavam passando por alguma necessidade, porque eles eram perseguidos com a conversão, expulsos dos seus empregos, das suas famílias. Então muita gente passou a ter necessidade, né? Só que por eles estarem juntos, eles começaram a suprir as necessidades das pessoas que precisavam de ajuda. Agora, para pensar comigo. Só é possível você saber se um irmão ou uma irmã está passando necessidade se você estiver junto delas. Se você interagir com elas. Se você está próximo delas. Se você ir na casa delas. Se você vê, né, às vezes é necessário, ver se tem comida na despensa, na geladeira. Se você não tiver relacionamento, se você não tiver comunhão, como nós podemos saber das necessidades das pessoas? Então nós precisamos nos relacionar para que a gente possa ver as necessidades das pessoas e suprir as necessidades das pessoas. Graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja abençoadora. Eu amo a igreja congregacional, né, de Mambucaba, né, porque é uma igreja que tem o amor, a preocupação de suprir as carências, as necessidades dos irmãos muito grandes. Né, a igreja, nessa semana, né, comprou cesta básica para 9 famílias, para distribuir para as famílias, para os informais, para as pessoas que não estão podendo trabalhar por causa do decreto, né, do governador, do prefeito. E a igreja foi lá e liberou esse dinheiro, não foi pouco dinheiro, né? Foi mais de R$1.000, e nós compramos várias cestas básicas e podemos distribuir para as famílias. Mas por que isso foi possível? Né? Porque nós nos relacionamos com as pessoas, e quando você se relaciona com as pessoas, você fica sabendo das necessidades delas. Por isso que cristianismo é relacionamento. Todos os que creram estavam juntos e eles dividiam conforme as necessidades das pessoas, eles dividiam o que tinham com as outras pessoas. Entenda isso, meu amado. Você precisa de gente e gente precisa de você. Claro e evidente que nesse período de quarentena, né, nós não vamos fazer isso. Nesse período de quarentena nós não podemos estar com os irmãos o tempo todo, juntar com os irmãos, estar próximos dos irmãos, né? Temos que manter as orientações das autoridades competentes, de distanciamento, de lavar as mãos, de passar o gel, tudo isso nós temos feito, né?
mas nós vivemos num período, né, diferente do que há 2000 anos atrás, né? Nós vivemos num período que das redes sociais, que nós podemos ligar para saber daquele irmão que trabalha por conta própria, que tem um comércio, como é que está aí as coisas para você, com você? Está tudo bem? Quando você está precisando de alguma coisa e tal? Quer dizer, hoje nós temos as redes sociais, né, que nos ajudam a nos aproximar um pouco das pessoas, a saber informações das pessoas, né? Não estamos fazendo ajuntamentos, né? Temos que cumprir, temos que ser responsáveis, né, e fazer a nossa parte, né? Mas você perceba que acho que os primeiros cristãos, eles viviam essa comunhão, eles viviam esse ajuntamento, eles viviam esse relacionamento, esse convívio o tempo todo. Continuando no verso 46, ele diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então você vê que os primeiros cristãos, eles se reuniam no templo, né? O texto bíblico diz no verso 46, diariamente perseveraram unânimes no templo. Então eles ainda frequentavam o templo diariamente, quer dizer, havia um comprometimento deles com o templo, mas eles não se limitavam. A igreja, os primeiros cristãos não entendiam que o templo era de alvenaria. Eles entendiam que o templo era, né, como o apóstolo Paulo diz, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos igreja, né? E a Bíblia diz que eles não só perseveravam no templo, mas eles perseveravam também de casa em casa. Comiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições de casa em casa, e havia muita alegria neles por isso. Porque relacionamento traz esse prazer, relacionamento traz essa alegria. Então, os primeiros cristãos, eles se reuniam no templo, mas também se reuniam de casa em casa, compartilhavam refeições, compartilhavam a Santa Ceia, comiam pão, né? Compartilhavam refeições. Havia todo um relacionamento, todo um convívio na igreja primitiva. E por fim, no verso 47, ele fala: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava novos cristãos. Acrescentava aonde? Acrescentavam na igreja, no corpo, nesse ajuntamento das pessoas. Deus acrescentava, Deus salvava pessoas, e essas pessoas eram unidas com esses outros cristãos através da fé, né? Porque a salvação, né, a Bíblia diz que Deus acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Porque nós entendemos pela palavra de Deus que o único meio para que uma pessoa seja salva, o único meio para que uma pessoa esteja com seu nome escrito no livro da vida, de acordo com a palavra de Deus, é através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação é mediante a fé. Filipenses capítulo 2, verso 8 e 9 diz: pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia diz que a salvação, ela não vem das obras, né? Você diz, eu sou bonzinho, eu dou comida aos pobres, eu faço cesta básica para distribuir. A salvação não vem através das boas obras. Eu tenho
Eu sou salvo porque eu frequento a igreja tal, eu sou membro da igreja evangélica ou membro da igreja católica, então eu sou salvo por isso. Não. Igreja nenhuma salva. Igreja nenhuma tem o poder de salvar a alma de qualquer pessoa. A salvação é através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se alguém fala para você que você precisa ter fé em Jesus para ser salvo, mas a sua salvação não depende só da sua fé em Jesus, você precisa estar inserido, né, numa igreja, isso é uma grande heresia. Né? A salvação é por um meio só, não é por dois meios. Né? Não é fé e a igreja. Né? É somente pela fé. Né? A reforma protestante já saiu disso. Né? Lutero, quando entendeu, lendo o livro de Romanos, que a justificação é pela fé, né? Ele entendeu que não é a igreja que assinava, né, o livro da vida para você entrar para o céu. Não, entendeu que é pela fé. A justificação pela fé. Né? Não há base bíblica nenhuma, né, para dizer que você tem que pertencer a alguma igreja para poder ter direito à salvação. Não, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela fala que só há um meio na qual nós devemos ser salvos, é através do nome de Jesus. Né? A igreja, ela não salva, mas a igreja é a habitação, é o lugar dos salvos. Eu vou repetir essa frase. A igreja não salva, mas a igreja é o lugar dos salvos. É o lugar dos salvos se reunirem para cultuar a Deus, para ter comunhão com os irmãos, para abençoar e ser abençoado pelas pessoas. Amados, não há no Novo Testamento qualquer ideia de que seja possível um salvo viver uma vida de maneira solitária, uma vida cristã de maneira solitária a sua espiritualidade cristã. Não há no Novo Testamento nenhum respaldo bíblico para que um cristão viva de maneira solitária a sua espiritualidade cristã. Não há nenhum respaldo bíblico. Desde os primeiros cristãos, o exemplo de Jesus, de andar com os apóstolos, de estar com eles o tempo todo, né, nos mostra que nós precisamos uns dos outros. Que eu preciso de você e que você precisa de mim. Logo mais à noite, nós vamos estar falando da igreja espiritual, da igreja que é o grupo dos salvos pela fé em Jesus, e vamos falar da igreja física, da igreja material, de tijolo. Qual é a diferença? Né? Vamos falar um pouquinho disso logo mais à noite. Então nós vamos estar orando agora nesse momento, para estar encerrando essa live. Né? Eu espero que Deus tenha tocado no seu coração, eu espero que você, né, entenda esses princípios da palavra de Deus, que nós precisamos viver em comunhão. Né? Tem muitos assuntos que nós vamos falar lá na frente, porque muitas pessoas deixaram de viver em comunhão. Vamos falar muitas coisas ainda, né? Vamos refutar esses argumentos, mas, né, vamos um dia de cada vez. Né? Hoje nós queremos enfatizar o cristão e os seus relacionamentos. Né? Hoje a gente quer enfatizar isso. À noite a gente vai enfatizar outra coisa e daqui para frente a gente vai falar as mensagens dentro desse tema tão importante, tão atual nesses dias que a igreja está se reunindo nos lares. Amém? Podemos orar então. Feche seus olhos aí onde você estiver, na tua casa, no teu lar. Né? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, nós bendizemos o teu nome por essa manhã. Nós te agradecemos, a Deus, pela tua palavra, Senhor.
Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, porque nós, ó Deus, podemos entender, ó Deus, que cristianismo é relacionamento. E o Senhor Jesus deixou exemplo para nós. O Senhor Jesus não viveu a sua espiritualidade de forma independente, isolada, não. O Senhor Jesus viveu a comunhão, viveu um ambiente de relacionamento. Ó Pai, então que nós possamos seguir as suas pisaduras, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, o exemplo dos primeiros cristãos que nós lemos aqui no livro de Atos, que eles viviam juntos, tinham tudo em comum, estavam juntos o tempo todo, né? Comiam as suas refeições juntas, ministravam a palavra de Deus juntos. Ó Deus, os relacionamentos faziam com que eles descobrissem, ó Deus, as famílias necessitadas, e assim eles ajudavam as famílias necessitadas. Ó Deus, depois nós vamos ver, ó Deus, a orientação dos apóstolos, dos bispos, dos pastores, ó Deus, orientando, ó Deus, para ordenar diáconos, para que esses diáconos possam estar, ó Deus amado, indo às pessoas, aos órfãos, às viúvas. Então, Deus amado, nós vamos ver que desde os primeiros anos da era cristã, ó Deus, a gente entende que a espiritualidade cristã é, ó Deus, relacionamento, Senhor. É andar juntos, é ter comunhão. Ajuda-nos, ó Deus, a entender isso, para que sejamos abençoados por Ti. Deus, abençoe o nosso dia. Abençoa, Deus amado, o culto de logo mais à noite. Ó Deus, que a palavra do Senhor possa estar alcançando cada lar, cada família. Visita os enfermos, visita aqueles que estão com coronavírus. Deus, ministra uma palavra de cura, de saúde, de restauração, Deus amado, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós assim te oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Que Deus te abençoe. Né? Logo mais à noite, né, nós vamos estar ministrando mais uma vez a palavra. E não esqueça, né, de comprar lá o seu suco de uva, né, do seu pão, para nós estarmos participando juntos. Eu, né, aqui sozinho com a igreja, com o pessoal do louvor aqui que vai estar tocando logo mais à noite. E você, né, na sua casa com a sua família, ou no seu trabalho, onde você estiver. Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus e que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos sem fim. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.